Então aqui a gente também tem muito orgulho do projeto nacional que o PDT tem e nós teremos orgulho que o projeto municipal será embasado nos princípios do projeto nacional, também um projeto nacionalista, que o presidente sempre diz, e que coaduna com o que nós pensamos também para a nossa república e para a nossa cidade. Então, eu queria, já dando as primeiras palavras, eu queria já entrar aí nos 12 pontos, dizendo que o PDT inicia nesse momento uma discussão de ideias aqui na cidade de Salvador. A gente tem visto muito uma discussão sobre candidaturas, sobre nomes, e eu acredito muito que acima dos nomes estão as ideias que nós iremos representar para a cidade. Então a ideia é apresentar esses 12 pontos. Nós, a partir de dia 21 de abril até o dia 17 de maio, estaremos fazendo um Fórum Salvador. Eu, presidente, tenho muito orgulho de ter o companheiro Aldo e a companheira Mary Jane, que trouxeram essa ideia. O presidente Félix Mendonça abraçou na mesma hora. Então, a partir desses 12 pontos, nós iremos rodar faculdades, a própria sede do PDT, teremos debate com, inclusive, o presidente Carlos Lupe está mandando especialistas para cá, e a partir desses 12 pontos nós faremos um debate mais profundo sobre o plano de governo que a cidade quer que a gente abrace, tanto com movimentos sociais, tanto também com debates com a população, com candidatos a vereador, saudar todos os candidatos aqui na Pessoa do Randas, que a gente possa encontrar a identidade. Então, eu estava conversando com o presidente Ciro Gomes, dentro do que nós pensamos, a primeira coisa é que na Prefeitura de Salvador e aí eu entro já no primeiro ponto que é caro para nós, que é a manutenção das conquistas e do plano de equilíbrio fiscal da Prefeitura Municipal de Salvador. Esse é o primeiro ponto que nós vamos abraçar, porque eu acredito que a Prefeitura de Salvador só tem ente independente quando é independente economicamente. E a Prefeitura deu a sua independência realmente a partir de 2013, quando a Prefeitura salta. Pegando, presidente, em 2012 o orçamento da Prefeitura era de cerca de 3,9 bilhão, hoje chega a quase 8 bilhões do orçamento municipal, e isso é importante para todas as ações de educação, saúde, está o vereador Osvaldo, que a gente acompanhou, e todas essas ações. Lembrando que é um mantra da nossa eleição, que a nossa candidatura não é contra ninguém, é a favor de Salvador, e todas essas conquistas serão mantidas, até mesmo porque eu sou secretário da Prefeitura de Salvador, então, ao apresentar esse projeto, a gente não poderia ser incoerente com a nossa história. A outra vem coadunando com as bandeiras do PDT, né? O fortalecimento das políticas de reparação racial na cidade, LGBT, direito das mulheres, população de rua e inclusão. Inclusive, no dia 21 de março, nós deveremos lançar um novo movimento no PDT, que é o movimento da pessoa com deficiência, que coaduna com a minha própria bandeira e minha história dentro da cidade. Então, a cidade negra, eu tenho muito orgulho de ter participado dos grandes momentos das políticas de afirmação. O primeiro deles, junto com o vereador Gilmar Santiago, do PT, o vereador Silvio Humberto, do PSB, nós levamos ao prefeito o pleito, enquanto vereadores naquela época, para a regulamentação da lei de cotas na cidade de Salvador, e o prefeito hoje tem um decreto que estabelece, porque a lei dizia que era até 30%, a lei é de 30%, junto com o Ministério Público, a promotora Lívia Vaz, nós fizemos toda a rediscussão da lei de cotas, inclusive para fazer o concurso da Câmara, e lá nós criamos uma legislação inovadora replicada por outros municípios, que é a comissão de verificação para evitar fraudes, e no concurso da Câmara Municipal teve bastante eficiência. A questão da comissão de verificação foi uma sugestão da promotora Lívia Vaz, e evitou uma série de fraudes para a política chegar efetivamente a quem ela se destina, né? Então, da política das mulheres, nós acreditamos muito. Eu fui o autor, aí, junto com Marcelo Tourinho, gerente do SUAS, da lei do SUAS no município de Salvador, enquanto secretário de Promoção Social. A lei do SUAS traz para as políticas das mulheres, eu acho que um grande avanço. Acho que muito tem se falado no feminicídio, mas pouco no acolhimento dessas mulheres, presidente. E nós trouxemos a primeira legislação de assistência social que permite o pagamento do auxílio aluguel para mulher em risco de morte, porque nós acreditamos que, apesar de ser um bom modelo, que é o único que existia até então, o modelo da casa de acolhimento à mulher prende a mulher, porque ela fica lá, mesmo que para a sua própria proteção, presa, aguardando o julgamento do agressor.
Então essa foi uma sugestão trazida pela promotora Márcia Teixeira do Ministério Público, que está começando a ser implementada, assim como meu amigo Harry Brust, a autorização através da lei do SUAS para o pagamento do LGBT em risco de morte. Então nós temos que tanto combater o crime quanto cuidar do acolhimento daquelas pessoas que sofreram atendimento psicológico. Então essa é uma coisa muito cara à nossa pré-candidatura. A terceiro, o combate permanente, o presidente falava hoje mais cedo, combate permanente às desigualdades sociais, e a gente que é do Nordeste sabe, com um foco prioritário na distribuição de emprego e renda, com distribuição de riqueza, prioridade na educação e na saúde. Então aqui dois, eu atual secretário, outro ex-secretário de saúde, não podíamos esquecer. O quarto ponto, o apoio. E aí eu volto a dizer, a nossa pré-candidatura não é contra ninguém, é a favor de Salvador. Apoio às boas iniciativas do governo estadual, e apesar de sermos oposição do governo estadual e do governo federal, no município de Salvador, as boas práticas devem ser apoiadas, especialmente, a gente volta a reafirmar, na área de educação, saúde, transporte público e infraestrutura. Eu, pessoalmente, já conversei com o Jerônimo Rodrigues, já disse a ele, presidente, que se eu for prefeito, o Estado tem um plano de construção de escolas de ensino médio na periferia, que eu colocarei os terrenos da prefeitura à disposição para a construção de escolas. E também tenho que dizer que o governador Rui Costa abraça um projeto que está no plano de governo, que eu tive a oportunidade de ser coordenador da então candidatura que foi derrotada, do atual prefeito Assemineto, mas em 2008 ele foi derrotado, que era a transferência da rodoviária para a região da BR-324 para levar desenvolvimento para o subúrbio. O senador Antônio Carlos Magalhães havia levado há anos atrás a rodoviária para Iguatemi, quando Iguatemi não tinha nada, para levar o desenvolvimento, criar um novo vetor de crescimento. Isso está no plano de governo. Se você pegar no TRE de 2008 do prefeito Assemineto, o governo do estado hoje sinaliza que vai fazer, nós vemos com felicidade, e a ideia seríamos nós apoiarmos e aproveitarmos para que o vetor de crescimento não seja só na direção de Lauro de Freitas, e aproveite a transferência da rodoviária para, junto com iniciativas da prefeitura, inclusive de renúncia fiscal, poder naquela área que é uma das mais pobres da cidade do Salvador, gerar desenvolvimento e geração de emprego e renda para aquelas pessoas que mais precisam. Ainda mais que a gente vê com tristeza, o senhor estava falando hoje, a questão do Bolsa Família, né, e aquelas pessoas, ali está o menor IDH da cidade, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, especialmente ali na região de Nova Constituinte, Fazenda Couto, no subúrbio ferroviário, é extremamente complexo e complicado. O quinto ponto, a ampliação da política de preservação ambiental. Esse é um tema muito caro, eu acho que para a cidade, uma cidade como o nosso, e das políticas de proteção animal, que são tão caras e hoje estão, inclusive, sobre a minha batuta. Nós estruturamos todas as políticas de proteção animal aqui na cidade de Salvador. O sexto ponto é a intensificação das iniciativas e práticas de combate à corrupção. Isso é muito caro, e para mim é um orgulho muito grande ter Ciro Gomes aqui, com a vida pública que tem, governador, prefeito, e sem nenhuma mancha, sem nenhuma... Então, o zelo com o dinheiro do cidadão, então o aumento das iniciativas de transparência no município de Salvador. Já houve alguns avanços, como a transformação da CGM em secretaria, mas realmente o empoderamento aí da Controladoria Geral do município, da Procuradoria e das ferramentas de comunicação que possam dar transparência da aplicação do recurso público, afinal, ele é do cidadão. O sétimo ponto, o fortalecimento dos programas sociais, ampliação da rede de proteção a pessoas em situação de vulnerabilidade. Ainda mais com essa redução do Bolsa Família, Salvador avançou muito na lei do SUAS, por exemplo. Nós colocamos, presidente, foi uma vivência que eu tive aí junto com a equipe da assistência social, para mim foi a maior experiência que eu tive. A gente permitia pagar o aluguel social para aquela pessoa que perdeu sua casa, que a casa caiu ou que estava ameaçada de cair, mas a casa era destelhada, a gente não permitia pagar. Agradeço à Câmara de Vereadores em nome de Oswaldo. Essa foi uma observação da prática de quem vive na periferia, e graças a Deus eu tenho 20 anos caminhando por essa cidade, e esse foi o primeiro ano que foi anunciado aí, a prefeitura pagou aluguel social para quem teve a sua casa destelhada, porque eu sou engenheiro de formação. A maioria dessas casas nas periferias são de eternite, aquela telha levanta quando você tem chuva, se quebra, a pessoa não tem aquele recurso. Então, a partir desse ano, ampliar esses programas sociais. A gente já tem o auxílio emergência,
Então, que possa realmente criar uma rede de proteção a essa pessoa que tanto precisa do apoio do poder público. 8. Ampliação dos programas de desburocratização para o cidadão e para o ambiente de negócios na cidade de Salvador. Né? E aí o presidente tem muito mais dados das empresas. Nós fomos, ao Diasvaldo, acho que foi meu vice-presidente, nós criamos a Comissão de Desburocratização da Câmara, deu origem ao Salvador 360, e a gente acha que as iniciativas devem ser ainda mais. Nós temos, ao Diasvaldo, e eu quero, você que é o vereador da saúde, lhe dar essa missão. Nós estamos na Câmara Municipal, inclusive, com um projeto, que é o projeto de vigilância em saúde, para reduzir a burocracia para o alvará da vigilância. As atividades de baixo risco, o alvará ser dado automaticamente, fazer uma inversão da lógica da burocracia, quer dizer, hoje você dá entrada, a equipe de vigilância sanitária vai até a unidade de saúde e depois é que você tem o alvará. Então, se a atividade é classificada de baixo risco na legislação nacional, a gente quer inverter essa lógica e está pedindo autorização à Câmara. A pessoa paga o seu alvará, tem acesso ao alvará, depois vai à vigilância, já que o impacto é muito pequeno, já se diz, a unidade é de baixo risco, e poder aí melhorar o ambiente de negócios numa cidade como Salvador e como todas do Nordeste, assim como é Fortaleza, para melhorar o ambiente de negócios aqui na cidade do Salvador e o empreendedor. 9. O aprimoramento do conjunto de políticas culturais no município. A gente entende aí, presidente, eu vou ter que fazer uma crítica nacional, eu estou muito tranquilo. O ataque que vem sendo feito à nossa cultura, que é a nossa identidade, então diz aqui, inclusive no texto, vocês todos receberão aqui, como instrumento de identidade, e para Salvador isso é muito caro, assim como para todas as cidades nordestinas, é o aumento do investimento na área da cultura e a sua utilização como realmente ferramenta identitária para a nossa cidade. Número 10, um incremento da participação do município em segurança pública, fortalecimento da Guarda Civil. Eu acredito, e aí vocês podem dizer, como o incremento da segurança pública, um trabalho conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, algumas comunidades que o acesso é difícil, melhorar os acessos que dificulta a vida dos bandidos, melhorar a iluminação pública, fazer um trabalho casado e articulado. Eu acho que a palavra é integração, apesar da gente estar em campos opostos na política, mas nós administrativamente temos obrigação com o povo, e eu sempre digo a vocês que a gente tinha, presidente Ciro, um momento na política da Bahia que se dizia que o prefeito tinha que ser do mesmo partido do governador e do presidente. Depois vem a CM Neto e diz que não precisa. E aí o povo diz, olha, a competição entre os dois é boa. Eu acho que a gente está no terceiro momento, eu acho que a gente está na hora de dar o terceiro salto no amadurecimento da democracia aqui soteropolitana e da Bahia, que é o que a gente puder fazer junto, a gente fazer junto, a gente trabalhar junto, mesmo estando em partidos opostos. E eu acho que eu já provei na Secretaria de Saúde que nós podemos fazer isso. Nós já entregamos 2 unidades de saúde em parceria com o Estado constrói, nós administramos, contratamos pessoal, e nós vamos fazer isso em todas as áreas. Então eu acho que esse apoio irrestrito à melhoria da segurança pública na cidade é uma coisa muito importante para o cidadão. Número 11, valorização do servidor público. Essa é uma bandeira muito cara para o PDT, através do plano de cargos e salários e do fortalecimento das estruturas, contratação por meio de concurso. E contratação por concurso público. Eu tenho muita tranquilidade de falar nisso, presidente, porque eu tenho muito orgulho. Eu passei pela Câmara Municipal, depois de 20 anos, o Diasvaldo fez, eu fiz o primeiro concurso público depois de 20 anos. Passei na Secretaria de Promoção Social, fiz o primeiro concurso público específico para a Secretaria de Promoção Social. E eu passei pela Secretaria de Saúde e fizemos um concurso agora, chamamos os últimos 87 médicos para médicos na nossa cidade. Então eu tenho, assim, com a minha biografia, esse 11º princípio coaduna. Depois, o que o presidente Ciro Gomes vem falando, eu acho que essa é uma bandeira dele, respeito à democracia e à independência dos poderes, com ampliação dos espaços de debate com a população e a Câmara Municipal de Salvador, Diasvaldo, que é muito importante. Eu quero dizer que para mim é muito triste ver o fechamento dos conselhos por parte do governo federal. Eu acho que quem conhece da política pública são os movimentos sociais, que podem nos trazer a realidade e as boas práticas para que a política tenha efetividade para a população. Esses são, vamos dizer, os 12 pontos que nós damos o pontapé inicial. Eu tenho muito orgulho, presidente, nós somos o primeiro partido
que estamos começando a trazer os primeiros princípios para a cidade de Salvador para o futuro. Foi ótimo, eu acho que a Semineto é o melhor prefeito do Brasil, mas nós precisamos começar a discutir agora o que nós queremos além disso para o nosso futuro, porque ninguém quer ficar parado, todo mundo quer avançar, os avanços que nós queremos para falar com os corações e com os sonhos dos soteropolitanos. Então, esses eram, eu vou pedir para a assessoria distribuir entre vocês aí os 12 pontos que foi conversado com os movimentos sociais do PDT. Nós tivemos uma reunião longa no sábado, foram conversados com os técnicos, com pessoas que conhecem, com o próprio Partido Nacional. Agradeço ao presidente Ciro Gomes, ao presidente Carlos Lupes, estou muito feliz no PDT, me sinto acolhido e reconhecido aqui nesse partido, e quero dizer ao presidente Ciro Gomes que em 2022 a cidade de Salvador vai retribuir todo o carinho, gentileza e a atenção que ele tem tido aqui com a cidade. Muito obrigado. Deputado Roberto Carlos, por favor, nos prestigie aqui com a sua... Presidente. É o rei. Desculpa a demora. Ô, meu irmão. Chegamos agora. É melhor o senhor faz algumas considerações e depois eles perguntam, né? Pode ser. Pode ser? Então, Bom dia a todas e a todos, aos meus irmãos e irmãs, gente querida de Salvador, da nossa Bahia, todo brasileiro que ama esse país, mais ou menos se sente em casa na terra fundadora da nação brasileira. Tanto mais eu que, voltando ao Pelourinho, tenho muitas emoções aqui na nossa querida Bahia. Eu estou vivendo um momento de muita preocupação com o momento brasileiro, mas acho que a preocupação com o momento brasileiro, se tem fundamentos na nossa realidade complexa, grave, ameaçadora, ela não deve ser essa preocupação encarada com pessimismo ou com medo. Nós precisamos encará-la com ideia, exemplos e militância. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu estou vivendo esse momento com muita intensa alegria, porque a bandeira do PDT é a bandeira do trabalhismo, que sempre foi a grande resposta muito original brasileira para a confrontação da Guerra Fria, comunismo, socialismo, e o trabalhismo brasileiro sempre foi capaz de oferecer de forma muito prática, muito concreta, equação de desenvolvimento, uma equação para a questão nacional, uma equação para a questão da pobreza, diante das nossas próprias realidades. É pioneira a experiência do trabalhismo no Brasil, por exemplo, em relação a considerar a necessidade da propriedade privada, mas ao mesmo tempo afirmar a obrigação estratégica de um Estado nacional empoderado de intervir para promover a superação da miséria, da pobreza e da desigualdade. E esses são valores que estão dramaticamente contemporâneos, atuais, no mundo e no Brasil. E essa ideia, ela tem que se especializar no concreto, no aqui e agora, em cima de tradições, por exemplo, como aquelas que fundaram entre nós a Petrobras, os direitos trabalhistas. Tudo isso é uma obra do trabalhismo histórico, mas a compreensão adaptada à sofisticação dos tempos digitais, né, da economia 4.0, da economia pós-industrial, tudo isso são desafios que exigem, não é, o exemplo. E o exemplo nós vamos encontrar no concreto. E aqui nós temos, por isso essa alegria minha especial hoje, na figura de Léo Prates. Não é possível, pelo menos não é muito comum se encontrar no Brasil alguém tão jovem e que possa, ao mesmo tempo em que é tão jovem, portanto, no auge do seu entusiasmo, das suas energias, da sua fecundidade criativa, já ter o acúmulo de experiência de 20 anos de trânsito na vida pública comunitária de Salvador, especialmente da Bahia. A experiência acumulada no Legislativo Municipal, no Legislativo Estadual, a experiência como executivo de questões complexas, como é o manejo da questão social, o manejo da questão da saúde, certamente as duas maiores emergências da sociedade brasileira, uma sociedade marcada pela desigualdade, pela violência, pelo medo, não é, pela desagregação das famílias, pela inconfiabilidade no futuro, pela desmoralização da política, que é a linguagem da democracia, este exemplo, né, de Léo Prates, e que traz a premissa, né, da decência
a premissa da competência, a premissa da sensibilidade social, o domínio da geografia física da cidade, o domínio da geografia humana da cidade, o destaque correto na hierarquia dos problemas. Nem muitas vezes as emergências do nosso povo são tão graves, não sei se todos estão advertidos, mas a primeira despesa hoje na vida de um orçamento familiar no Brasil é transporte. Né? A primeira emergência na cabeça do nosso povo é saúde. E as pessoas nem sempre dão, por conta dessas emergências trágicas, das urgências do dia a dia, por exemplo, a ênfase devida à questão da educação, que no limite é a única saída de fato emancipadora de uma sociedade pobre e desigual. Portanto, o líder tem que ter essa capacidade de, não sendo um demagogo, ou seja, de não ficar apenas reproduzindo o discurso que os outros gostariam de ouvir, de elencar as questões. Por exemplo, qual é a urgência na cabeça do nosso povo machucado da questão da cultura? É muito improvável que um pesquisador desses, que chega com uma ficha e obriga um trabalhador que ganha R$413 por média, essa é a realidade de 100 milhões de brasileiros, a maioria deles no Nordeste, na periferia das nossas cidades, Salvador. Então você chega um pesquisador e diz assim, qual é a importância da cultura comparado com saúde, violência, segurança, desemprego? Isso vai sumir. Ora, mas um povo sem identidade cultural é um povo preso de um padrão de consumo que inviabiliza a forma com que nós temos que encarar, por exemplo, o futuro do planeta Terra. Essa forma de consumo que de fora para dentro se impõe, a ideia absolutamente ilusória de que ser feliz é acessar um padrão de consumo referido à propriedade individual de um carro que queima combustível fóssil, não é? Isto vai levar o planeta Terra à morte, como já está acontecendo, e nós não vamos nos livrar disso com despotismo esclarecido, com regulações de cima para baixo. É a afirmação de uma identidade cultural, e tudo isso está, não quero descansar muito mais, eu quero só demonstrar o entusiasmo e as razões racionais da minha alegria, né, de estar testemunhando esse passo que Léo Prates aceitou dar ao nosso lado no PDT. Ele vem, nós gostaríamos muito que ele fosse candidato a prefeito de Salvador, mas ele vem para cumprir a tarefa que Salvador e a Bahia lhe determinarem, como é a militância do PDT. E é muito importante lembrar que nessas eleições o voto dado a um vereador e a vereadora são essenciais à sorte do Brasil. A democracia brasileira hoje é uma ficção na cabeça do povo. O próprio presidente da República, eleito, denuncia fraude nas eleições. Rali, como dizia Maria Galdino lá em casa, se ele tivesse como eu, perdido as eleições. Então, e ataca as instituições não pelos defeitos graves que elas têm, mas pelas virtudes de contenção dos absurdos, das arbitrariedades. Como é que se explica que Santa Catarina, um pequeno estado respeitabilíssimo do Sul, tenha recebido do governo Bolsonaro mais inscrições do Bolsa Família do que toda a região nordestina junta? Vou dizer de novo, o estado de Santa Catarina, o menor estado da região sul do país, estado querido e respeitado do Brasil, recebeu mais inscrições do Bolsa Família, meu vereador, do governo Bolsonaro, do que toda a região Nordeste, que concentra 40% praticamente da pobreza do Brasil. Isto é uma vingança mesquinha, e o Congresso Nacional, que tem os seus graves defeitos, tem sido o lugar por onde a gente tem tentado conter danos, conter a sanha autoritária, conter a violação da soberania nacional, a entrega vergonhosa das riquezas brasileiras às potências estrangeiras. Portanto, o voto dado ao vereador e à vereadora, nesse momento, não tem só a importância de escolher homens e mulheres, não é, ou população LGBTQI+, que esteja disponível para as grandes questões identitárias, para a questão da negritude, para a questão da mulher, para a questão, enfim, da discriminação de qualquer natureza, para a interpretação fiel das justas queixas dos bairros, das comunidades, mas é um voto dado na afirmação da supremacia do poder popular, que se afirma por primeiro aqui na dimensão local do vereador e da vereadora. Portanto, meu caro Léo, eu estou estendendo a palavra aqui, é só porque eu não queria fazer um discurso sobremesa. Você é uma das coisas mais legais, para dizer como a juventude fala, que aconteceram com o PDT nos últimos anos.
Lupe, meu presidente, lhe transmite um abraço, tem sido frequente aqui, hoje está agarrado lá em algumas organizações em São Paulo, amanhã haverá um gesto de grande importância para a política brasileira, que é um diálogo público nosso com o PSB, né, em direção também à rede e ao PV, para construirmos um caminho que proteja o Brasil dessa confrontação odienta que está rachando a nação brasileira entre um lulopetismo vencido, que perdeu a confiança do povo, e um bolsonarismo boçal, que expõe ao risco tremendo a vida da nossa nação brasileira. Seja muito bem-vindo, parabéns pelo seu trabalho, e eu tenho certeza que o povo de Salvador, ao escolher o seu prefeito ou prefeita, vai saber escolher uma pessoa séria, competente, sensível, comprometida com a agenda daqui, mas também vai entender a importância de uma segunda razão para esse voto, que é ajudar o Brasil. A Bahia sempre teve essa tradição, 2 de julho está aí para nos anunciar, a quem ama o Brasil e conhece a nossa história, a Bahia, mais uma vez, vai ajudar o Brasil a construir o seu caminho de futuro. Muito obrigado a todos.